do empreendimento. Se não tiver, a gente vai procurar em Campinas, como um todo. Eu vou emendar uma questão. Essa procura tem sido feita em interação com a comunidade? Sim, normalmente sim, a gente procura com o município, com a prefeitura, fala, você tem área, quem tem, às vezes, o proprietário particular quer fazer um replantio, a gente procura plantar mais de córrego, eu não sei, mata ciliar, a gente procura compensar nessas áreas. Aqui em Campinas a gente está plantando hoje e sanitar. Isso é feito, por exemplo, o autor do meio ambiente que nos dá a área, fala, plante aqui, ele quer fazer o e ele nos define mais ou menos a área. Quer dizer, isso não é feito. A gente procura áreas e tem uma aprovação dessa terra. Salientar que você tem essa proximidade municipal, do poder público também. Sim, quer dizer, a gente sempre atender e sempre prioridade para o município. Se eu tenho uma obra em Campinas, vou plantar em Campinas. Certo. Então, tem uma lista de inscritos e foi o Luiz também tinha anotado? Não, agora o Mário, depois o Luiz, ok, gente? São 3. Estamos marcando no segundo, término do segundo. Ok, então. Eu vi muito rápido aí as slides. A gente depois vai se debruçar em cima dos mapas. Mas me surgiu uma coisa imediata. A resposta é a gente poderia discutir. Eu parte do traçado que ele vai reto. A gente vai gosta de ir, né? Mas isso que passa no meio de fragmentos, que passa no meio de sendo que um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, tem uma estradinha que poderia ser ampliada. Então, poderia pensar, claro, alonga, vai ter velocidade, vai custar mais para fazer, mas em vez de fazer um traçado, fazer uma coisa assim, que vai beirando as propriedades, que não vai cortando a mata, etc. Então, é isso que a gente vai pensar depois, vendo inclusive onde tem os pontos de nascente, qual é direitinho a hidrografia, etc. Então, Paulo, quer comentar a pergunta? Só comentar uma comentário. Se quiser fazer uma solução geral. Então, na verdade, eu só queria comentar a pergunta. Acho que é o Hugo, né? Não. Desculpa. Hugo antes. Não, você mesmo. Ele comentou dos impactos, né? Que a obra em si vai gerar a execução da obra em si, né? Eu passei realmente de uma maneira rápida, pelo tempo, mas assim, a obra, ela, como eu falei, ela vai gerar em termos de impacto direto ali, intervenção, foi levantado 166 árvores isoladas nativas, né, serão suprimidas, 2,2 hectares de fragmento florestal em estágio inicial e médio de regeneração, né, em torno de 7 ou 8, 9 hectares de intervenção em área de operação permanente de curso d'água, né. E assim, para cada um desses impactos tem um programa, né? No caso de supressão de fragmento florestal, vai ter um acompanhamento, vai ter resgate de espécies importantes, de epífitas, tem todos uns programas de execução, né? Passagens de fauna, foi comentado também, então tem também previsto 2 passagens de fauna, uma no Rio Capivari e uma outra agora de cabeça, não sei falar, mas ligando, não é fragmento, ligando um corredor no fragmento, que vai ficar de um lado e o outro vai. Então vai ter 2 passagens de fauna no caso. Também no Rio Capivari está prevista a implantação de caixas de contenção de vazamento de produto perigoso, caso aconteça um acidente com produto perigoso na época da operação da rodovia, está prevista a implantação de caixas de contenção. Dentro dos programas, está previsto o programa de acompanhamento de obras, previsão ambiental de obras, que chama, que é programa de implantação de drenagens provisórias para não deixar assorear curso d'água, etc. e tal. Então tem os impactos da obra, são mais esses que ocorrem. Aí tem os impactos anteriores, que é a apropriação, as coisas que também tem programas desenvolvidos para acompanhar.
tanto de comunicação social, como um programa propriamente para desapropriação, né, que é todo o acompanhamento, o suporte aos proprietários, etc. e tal, tá? Então, essa obra, pela extensão dela, ela é uma obra de baixo impacto ambiental em termos de intervenções em vegetação, recurso hídrico, tá? No contexto geral da obra, por ser uma obra de 10 km praticamente. Por quê? Porque ela foi feito um traçado, o traçado, como eu mostrei anteriormente, o traçado foi feito em cima de um mapa de decisões ambientais. Então procurou já na elaboração do traçado fugir do que tinha de maior impacto. É claro, como é uma rodovia de classe zero, não pode ter, que nem foi comentado, não pode ter grandes curvas, então tem questões de raio de curvatura que, por um motivo ou outro, tem que pegar uma PP ou outra, não tem como fugir, né? Mas, em termos gerais, é isso aí. Certo, Luiz. Você se apresenta, nome e... Meu nome é José Luiz, apresentação. eu sou do bairro Reforma Agrária. Bom, nós teríamos várias perguntas a fazer para os esclarecimentos. Primeiro, como que vai ser desapropriado, valores, quem que vai fazer as indenizações, se é o Estado, se é a Rota das Bandeiras. Muitas outras chácaras vão ficar prejudicadas em termos de irrigação. Como que vocês vão estar fazendo essas questões aí? Tá? E vocês falaram que fizeram diversos diagnósticos. Eu gostaria de perguntar se alguém de vocês, algum agrônomo, acompanhou para ver os impactos sobre as plantações, sobre as frutas e qual a distância desse impacto em termos de ruído, em termos de poluição, quem vai ser afetado, porque não vai ser afetado somente aqueles que vão ser desapropriados. Qual o limite, qual a distância de que vai ser afetado. E nós também queremos aqui já aproveitar, nós queremos uma reunião, tá, no bairro Reforma Agrária, para que outros produtores, outros moradores possam estar acompanhando e solicitando as nossas contrapartidas, porque a Bandeirantes nos cortou e nós ficamos só com valor e poluição. Essa outra rodovia também vai nos cortar e nós não queremos que seja da mesma forma. Obrigado. Isso. Bom, qualificando. Desapropriações, como é que são feitas? Elas são feitos laudos, primeiro que não temos as áreas definidas, que é um pré-projeto ainda. A hora que estiver traçado definido, a gente faz então o projeto executivo, define exatamente quais as áreas que serão desapropriadas, e são feitos laudos, e cada proprietário tem um ressarcimento dentro de uma valorização diária, existe um processo todo de desapropriação, que essa área é desapropriada. Quem faz a desapropriação? A concessionária faz o laudo, encaminha, o governo do Estado emite o decreto de utilidade pública e a concessionária paga. O valor definido pelo juiz ou em negociação direta. Número 2, impactos. Foram feitos estudos de impactos, tanto da obra como da proximidade da obra. Isso tudo está dentro de uma análise, quer dizer, se você está a 500 metros da obra, você vai ter um impacto. Se você está na área diretamente afetada, você tem outro tipo de impacto. Isso tudo foi feito, existem várias mitigações, uma para cada caso. E me falta... Quanto à reunião, a gente está à disposição, é questão de agendar uma data, a gente vai lá, apresenta. Irrigação para os proprietários que vão ficar sem irrigação. Não posso dizer que vão, porque o estudo prevê a manutenção, a gente procura intervir o mínimo possível nos cursos da área. Não posso dizer que você vai ficar sem irrigação. Eu acho que a gente tem que analisar caso a caso. Deixa eu até complementar a irrigação. Quanto à questão de irrigação, até na oportunidade das entrevistas feitas com alguns proprietários que foram encontrados ou que conseguimos contatos, alguns colocaram essa questão, que a rodovia vai cortar a propriedade dele, né? Ele vai ficar com uma parte da propriedade de um lado, outra parte do outro, a questão que ele vai conseguir ficar com a parte produtiva dele de um lado e atualmente a irrigação dele vai ficar para o outro lado. Então essas questões, caso a caso, nós estamos discutindo com a projetista, levamos para a projetista, como eu falei, nós não conseguimos entrevistar 100%. Agora, ao longo dessas discussões, até a obtenção da licença, vão aparecendo novas
novas demandas que vão ter que ser analisadas caso a caso. No caso para aqueles proprietários que foram, colocaram que ficarão com a irrigação prejudicada por um lado da rodovia, já está se estudando e até já tem alguma alternativa de manter essa irrigação por baixo da rodovia existente. A rodovia vai permanecer com um sistema que vai dar acesso à irrigação dele por baixo da rodovia, para ele puxar água de um lado para o outro. Então, assim, nesse caso, dos proprietários, nós tivemos já esses problemas definidos. Lógico que com o estudo, o detalhamento dos estudos, novos problemas vão aparecendo. Problema de acesso, alguns proprietários questionaram o problema de acesso, então já está se estudando, coisas que não estavam no projeto ainda, mas são coisas pequenas, detalhes de levar uma marginal um pouco mais adiante, ou criar desapropriar uma área um pouco maior para poder pôr uma marginal, um acesso àquela propriedade. Então essas particularidades estão sendo avaliadas de acordo com o que está aparecendo na demanda, estão lógico que 100% pode ser que não seja conseguido, mas a maioria delas, nesse andamento e do detalhamento do projeto, está... Ficou bem claro a questão dos estudos do impacto sobre a plantação. Então, foi feito um mapa de uso e ocupação 100% da área de influência, da interferência da obra, né? Do entorno imediato, dos 500 metros. Então tem todas as áreas de plantações definidas, tal, quantidade de área de plantio de figo, de goiaba, etc. e tal, que vão ser propriedades, alguns proprietários colocaram seus futuros problemas poderão vir ter e tal. Isso tem no estudo contemplado, né? Agora, assim, a área que essas áreas têm vamos por aí, de uma área de segurança para não correr um dano futuro com a rodovia e operação, isso nós não temos, já vimos casos de soja acontecer, né? Da soja ser prejudicada por uma instalação de uma praça de pedágio, onde não havia luz e começou a ter luz e prejudicou a floração da soja. Mas no caso, assim, isso não tem um Hoje estudo. você pode afirmar que a nossa plantação, mesmo as 100 metros da rodovia, não vai ser prejudicada. Não, isso eu não tenho como afirmar para você hoje, assim, falando, a plantação no raio de 100 metros vai ser prejudicada. Você não tem como, caso a caso, tá? Contrapartidas, por exemplo, a reforma agrária vai ser um dos bairros mais atingidos. Contrapartidas que sejam feitos dentro do bairro de reforma agrária e não em outras áreas de Campinas ou de outras cidades. Então, como foi falado, né, a ideia da mitigação, das compensações do impacto, cada impacto, é sempre procurado fazer dentro de onde foi impactado. No caso, plantio compensatório. Primeiramente, procura as microbacias que estão sendo afetadas para plantar. Só que a gente sabe que é difícil conseguir, né? Aqui em Campinas, vira e mexe precisa área para plantar, nem sempre a gente consegue uma área, né, adequada ao que pretende. Então, assim, a proposta é sempre no local do impacto, a partir dali a gente vai trabalhando com escala assim. Então, ali não deu, vamos tentar na bacia. A bacia não deu, o município o município não deu. Tem casos que outras obras, outros lugares que a gente trabalha, que o município não tem. Você faz a obra ali que não tem, mas você vai acabar plantando no município vizinho. Tenta plantar na mesma bacia. Até a jusante a montante daquilo, porque ele vai ser beneficiado por alguma coisa. Mas tem casos que... Mas a ideia é, assim que definir a quantidade de compensação, existe também aquela compensação financeira, que a gente não contou aqui, não acabou não falando, né? Que é aquela que é até 1000% do valor do empreendimento, que também é destinada para, no caso, por unidade de conservações. Né? Então tem essa compensação também em termos financeiros, além da compensação florestal, né? Que é o plantio compensatório pelas intervenções em vegetação e arborização permanente. Então também essa compensação não somente em relação ao meio ambiente, mas em relação a uma obra, a uma recuperação de uma vicinal, uma pavimentação de uma outra estrada que não seja ainda. Essa parte é mais a negociação entre... Mas só para também só comentar, a parte de desapropriação, também está sendo feita algumas revisões para desapropriar o mínimo possível, tá? Só para, conforme vai detalhando o projeto, vai... Na verdade, a gente apresenta um estudo de impacto ambiental para a CETESB. E a CETESB vai definir CETESB, eles vão dizer, está tendo impacto ambiental, está tendo impacto social, ou seja o que for, que pode ser que venha alguma compensação. Hoje eu não consigo te dizer, vou ter uma compensação, vou fazer isso, pavimentar uma estrada de sinal. Não existe isso, não consigo te precisar disso.
Pode ser que ocorra, eu não conheço, não sei se você conhece algum. Normalmente não é, isso, o estrada vicinal não é do meu escopo, eu sou um empreendedor do Estado, quer dizer, eu não posso, aí o município tem que prover alguma coisa para uma estrada, para o benefício. Não, só complementando, saiu uma resolução só complementando essa questão de compensações não relacionadas à obra, saiu por parte do Ministério de Meio Ambiente há 1 ano e meio uma resolução e uma determinação que hoje é proibido se estabelecer, os órgãos ambientais estão proibidos de estabelecerem compensações que não sejam diretamente relacionadas ao impacto do empreendimento. Porque o que tinha acontecido anteriormente era o seguinte: os próprios órgãos ambientais, às vezes, exigiam compensações não relacionadas a impactos da obra. Então, por exemplo, você tem uma estrada que ela não vai ser impactada pela obra, hoje está proibido fazer qualquer compensação de recuperação dessa obra, dessa estrada, em função do empreendimento, visto que o empreendimento não está prejudicando aquela obra. Tá? Então isso hoje é uma lei do Ministério de Meio Ambiente, regulamentado pelo IBAMA. E eu só queria complementar uma questão do conselheiro do CONSEMA, do Alexandre. Viu, Alexandre? Eu fui conselheiro do CONSEMA durante uns 10 anos. E o procedimento de licenciamento é o seguinte: a concessionária, ela protocolou o EIA-RIMA na CETESB e publicou, isso está em toda a regulamentação, publicou a protocolização do EIA-RIMA, abrindo um prazo de 45 dias, que é regulamentado pelo CONSEMA, para que haja manifestações públicas e solicitação, inclusive, de realização de audiência pública. E aí, em função dessas manifestações, o CONSEMA determina o local e quantas audiências públicas deverão ser realizadas para aquele empreendimento. Tá? Isso é uma determinação do CONSEMA, independe do empreendedor ou independe de qualquer outro órgão. É uma prerrogativa do CONSEMA. Em geral, o CONSEMA, para empreendimentos de pequeno porte como esse, de 9 quilômetros, 6 quilômetros, tá? Ele se baseia muito pelo número de municípios que serão atingidos. Eu acredito que no caso do prolongamento, deve ocorrer uma audiência pública em Campinas, tá? Provavelmente, porque tem alguns critérios de estabelecimento de audiência pública. Em geral, se privilegia o maior município, o município que terá a área, a extensão de área maior a ser atingida. Uma vez realizada a audiência pública, se incorpora todas as demandas dessa audiência pública no procedimento de análise da CETESB. E depois, esse parecer técnico da CETESB é encaminhado ao CONSEMA, e o CONSEMA é que delibera pela aprovação ou não do empreendimento, ou a plenária ou a Câmara Técnica. Tá? Esse é o rito de licenciamento. Então, na verdade, a apresentação de hoje, e a manifestação de uso e ocupação, ela, na verdade, ela não está aprovando o empreendimento. É uma manifestação de que aquele empreendimento possa ocupar aquele espaço. Não necessariamente esse traçado, porque o traçado definitivo do prolongamento, ele vai ser definido em função do processo de análise, e a CETESB e o CONSEMA têm prerrogativas, inclusive, de pedir mudanças no traçado. Tá?
Isso é uma prerrogativa do órgão ambiental. Se o órgão ambiental entender que o melhor traçado também causa um impacto, que esse impacto ele pode ser minimizado, você fazendo uma alteração de traçado, ela exige essa alteração de traçado. Então, quem define, na verdade, o traçado definitivo é a CETESB e o CONSEMA, que é quem delibera definitivamente no licenciamento. Ok, na verdade há outras pessoas inscritas, é o André agora. Só para identificar quem falou foi Pedro Romanini, da TESB. Eu falei em nome eu falei como conselheiro do Conselho, Tá, João. né? Obrigado. Tentar explicar. Só também fazer uma colocação, a gente também sabe que as compensações ambientais não podem ser trocadas por outras compensações de obras em outros lugares. Mas eu entendo que empreendimentos que causam impactos sociais podem ter contrapartidas de obras e construções que não sejam além das contrapartidas ambientais. Mas enfim, a ideia não é fazer não é debater, mas a ideia é só colocar também que eu acho que o CONDEMA tem também se pautado por essas questões, por entender a questão ambiental mais ampla do que Quando eu disse questões ambientais, eu não estou me referindo a fauna e flora. Eu estou me referindo a questões ambientais, fauna e flora e socioeconomia. Tá? A única colocação minha é assim: a compensação hoje ela só pode ser estabelecida se tiver relação direta com o impacto causado pelo empreendimento. Tá? Hoje o órgão ambiental não pode definir, por isso por lei do Ministério do Meio Ambiente, não pode definir, por exemplo, a construção de um galpão num reassentamento se não houve um impacto socioeconômico nesse reassentamento. Tá? Tem que estar relacionado a algum impacto da obra. Sem dúvida. Tá? Que eu acho que pode ser o caso que o senhor Luiz colocou. Mas entendi, concordo. André. Boa tarde, acho que todos já sabem que meu nome é André. Então vamos lá para a pergunta. São 3 perguntas, acho que todas as conselheiro aqui são relativamente simples, 2 são mais técnicas, uma é um pouco menos técnica. Então, quando se fala de drenagem, a gente fala de escala. Né? A drenagem varia de acordo com a escala que você está usando. Então, gostaria de saber se é fácil de responder que escala vocês usaram para fazer essa drenagem e mais, que dados vocês usaram para fazer drenagem. Porque drenagem no Brasil é uma coisa difícil, a carta do IBGE, todo mundo sabe que é falha, os dados SRTN são para 30 metros, então a gente tem aí alguma dificuldade de fazer drenagem. A segunda coisa foi que, de toda a informação que eu vi do EIA, tá, isso é uma constante, não é uma coisa da Geotec, nem da empresa, é que normalmente se fala de fauna e pega-se de vertebrado. Né? Fauna não é vertebrado, fauna é mais do que vertebrado, e eu pelo menos não vi nenhuma informação sobre outros animais, vamos dizer assim, de forma simples. A terceira coisa, quando a gente fala de programa, e aí se a gente vai falar de socioeconomia, a gente tem uma coisa chamada análise multicritério. Né? E a análise multicritério implica em uma coisa fundamental, o indicador mínimo. Se você não define seu indicador mínimo de qualidade, você não faz a sua análise multicritério de forma adequada. Então, quando você tem um programa, e vocês, pelo que eu entendi, estão fazendo uma análise multicritério, mesmo que não queriam fazer isso, vocês têm que ter um indicador mínimo. Como conselho, não conselho de meio ambiente, mas como conselho para vocês, eu acho importante nessas apresentações que vocês ou qualquer outra empresa estejam atentos a mostrar para a população quais são os indicadores mínimos que vocês querem atingir. Porque existe uma análise multicritério, o indicador bom e o indicador mínimo. Se eu não sei qual é o meu critério socioambiental mínimo, nem sei o bom, fica difícil para qualquer pessoa entender o que você está propondo.
Quando você fala que está fazendo um programa, pô, posso fazer um programa e vacinar uma criança contra sarampo. Eu fiz um programa. O indicador mínimo era vacinar uma criança. Isso tem um impacto. Se eu fizer um programa de sarampo para vacinar no mínimo 1 milhão de crianças, eu tenho outro impacto. E se o programa for mínimo 1 milhão e o bom 100 milhões, é outro impacto. Então, é uma coisa bem diferente de você analisar, principalmente para pessoas que são comuns, que estão acostumadas com a linguagem do dia a dia. Tá bom? Obrigado. Desculpa, Alexandre. Posso? Deixa só o Alexandre colocar também isso. O presidente acabou antecipando a minha fala, mas eu vou complementar. Bom, quanto ao processo lá, sua graça, desculpa, Pedro, a gente está lá acompanhando há alguns tempos lá, sabe? É legal colocar, porque tem algumas pessoas que não têm essa familiaridade com o processo, né? E aí eles entendem. Realmente o processo ele é muito rígido, você aprova assim. Eu estou lá na comissão que faz a análise, esse projeto deve passar pela comissão que eu faço parte, como estou aqui na região, vou debruçar um olhar, um critério, um cuidado, mais carinho, vamos dizer assim, até por ser daqui de Campinas. O meu ponto é a contrapartida que o presidente colocou, porque compensação, mitigação são passos e obrigações, na verdade, são obrigações contidas legalmente na legislação como obrigatoriedade no momento em que você atua no meio ambiente, seja ele natural ou urbano, e obviamente causa um determinado impacto. Então você vai ter sim análises técnicas com os estudos, seja RAP, a RIMA, ou seja o tratamento simplificado ambiental, e vai trazer esses pontos. A questão toda está na contrapartida, porque alguns projetos que montam, inclusive, interesses de ordem estrutural, como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, e nós estamos aqui em Campinas agora numa fase aí, né? Eles demandam geralmente esses impactos, e a gente tem um impacto cumulativo, porque vocês falam de um trecho em que vocês têm a responsabilidade, mas existe uma série de obras de continuação desse anel todo e que tangem, na verdade, um impacto mais amplo, né? Aí, quanto à contrapartida, ela é uma iniciativa que pode ser tomada por parte do empreendedor, aí no caso o Estado, né? Ele, no sentido de dar um passo em direção às comunidades e à sociedade. Porque o que não pode acontecer é que quando assim, o Estado não conversa com a federação, porque um é do fulano e o outro do ciclano. Mas quando tem uma obra de grande monta, eles são obrigados a alinharem. E aí quando vem aquele tratorzão deles, vem com tudo. Vem com tudo. Vem inclusive com o peso político dentro do órgão ambiental. Porque a CETESB, ela tem técnicos muito competentes, experientes, gente séria. Só que o peso político de quem é colocado na chefia lá, o secretário